Obrigada, Edson, pelo convite, a Rosane também pela indicação do meu nome para apresentar os trabalhos daqui do laboratório. Quem conhece os trabalhos do laboratório vai ver que é bem diferente do que a gente tem feito. Eu, pelo menos, tenho me divertido muito, além do trabalho, eu acho que está bacana, mas eu tenho me divertido bastante. E é bem recente, eu tenho, na verdade, poucas coisas para apresentar. O Edson fez uma apresentação, acho que meio mega. O trabalho começou, na verdade, há menos de um ano, tá? E, desculpe quem assistiu ontem à conferência do Unicim, a gente vai ter meio uma overdose inicial de POX, por conta do que foi apresentado ontem. Só para situar vocês, o vírus Cantagalo, ele pertence à família Poxviridae, que são vírus grandes e complexos. Aqui está uma micrografia eletrônica que o Unicim ontem explorou bastante. É um core central bicôncavo, que contém o DNA, que abriga o DNA com proteínas. E é envolto por um ou mais envelopes lipoproteicos, que depende da forma madura do vírus. O vírus vaccinia é o membro protótipo dessa família e muitas cepas foram utilizadas na vacinação antivariólica. Em 1999, nós caracterizamos no laboratório o vírus Cantagalo como uma cepa de vírus vaccinia. Então, também para localizar o vírus, dentro do gênero Orthopoxvirus, eu vou comentar, então, existe o vírus Cowpox, Monkeypox, varíola e vaccinia, que são os vírus de maior importância para o homem dentro dessa família. O Monkeypox e o varíola são os que causam uma infecção sistêmica no homem. O Cowpox, vaccinia, e também, fora desse gênero, no gênero Parapoxvírus, esse vírus, que a gente chama de Parapox mesmo, ou Paravaccinia, causa infecção localizada. Então, eu vou mostrar para vocês, só para a gente falar a mesma linguagem, o Cowpox vaccinia e Paravaccinia, quando infectam gado e depois também o homem, causam infecção pustular localizada e, para o veterinário, eles olham para isso e clinicamente isso é indistinguível, e eles chamam isso de varíola bovina. Para o virologista, a varíola bovina é vírus Cowpox, mas agora eu tenho que falar a linguagem dos veterinários, senão a gente não consegue entender. Então, varíola bovina, a causa fica desconhecida do agente etiológico. Clinicamente é indistinguível. É claro que dessa família aqui, o vírus mais importante historicamente é o vírus da varíola. Essa é uma doença que já foi erradicada, é uma doença sistêmica, como eu falei, de progressão extremamente rápida, vocês vejam aqui pelos dias, com taxas de mortalidade altas, e que, se não leva ao óbito, deixa, obviamente, sequelas importantes, como deformações e tudo na pessoa, e além das marcas na pessoa afetada. Além de, a varíola foi erradicada, então a importância, não só pela gravidade da doença, é porque ela foi até hoje a única doença humana erradicada da face da Terra. E também a primeira doença, a importância, porque é a primeira doença para a qual se desenvolveu uma vacina. Isso, então, tem uma importância histórica para a medicina muito grande, para a imunologia. O Unicim até comentou também ontem que a vacina, então, ela foi descoberta 100 anos antes da descoberta dos vírus. O que o Jenner, esse médico inglês, fez foi obter lesões do vírus Cowpox e da mão de ordenhadoras na Inglaterra e inoculou uma criança. Algumas semanas depois, ele fez a inoculação com material vindo da varíola. E com isso, ele mostrou que protegia contra a varíola. Totalmente inaceitável hoje em dia, mas, de qualquer forma, foi assim que foi desenvolvida a vacina. De 1796 para cá, isso foi sendo utilizado e controlando, de certa forma, a varíola. Mas, de alguma maneira que não se sabe, no século XX, se definiu que a vacina utilizada era o vírus vaccinia. Quer dizer, em algum momento, que não se sabe como nem quando, o vírus vaccinia substituiu o vírus Cowpox na vacinação. E é uma história bem controversa dentro de quem trabalha com poxvírus, como isso pode ter acontecido. O fato é que a vacinação antivariólica, como a gente conhece no século XX, foi feita com algumas cepas de vírus vaccinia.
E, por isso, a gente tem na literatura que é consenso, realmente, que as origens do vírus vaccinia não são conhecidas. Então, o vacina é tido como um vírus de laboratório, não se sabe como ele apareceu, e então como ele substituiu então, o cowpox como vacina antivariólica. Tá? E isso, para a gente, em termos de cantagalo, tem uma importância interessante. Então, tudo que está em vermelho é país endêmico para varíola. Então, em 1958, a situação no mundo ainda era bem grave, com vários países endêmicos, os outros países tinham surtos esporádicos para a varíola. A OMS começou, então, um programa de erradicação muito bem coordenado, talvez o programa mais bem coordenado da OMS de exterminação de uma doença. Primeiro com a vacinação em massa da população, mas isso logo foi substituído por um processo mais efetivo, que foi vacinação de bloqueio e contenção dos casos. E realmente, em 1980, a OMS declarou o mundo livre de varíola. O último caso natural foi em 1977, o último caso de laboratório, um acidente, foi em 1978, e aí, 2 anos depois foi declarada erradicada a varíola do mundo. A partir daí é proibido o uso de vírus da varíola nos laboratórios, só 2 laboratórios no mundo detêm estoques do vírus da varíola. Todos os experimentos são controlados e o número de vials utilizados são relatados, enfim, tudo é muito bem controlado pela OMS, os protocolos que vão ser estabelecidos para a pesquisa, enfim, tudo é muito bem controlado. Então, vejam bem, é nesse cenário, sem varíola no mundo e sem vacinação antivariólica, ou seja, sem vírus vacina circulando, porque a vacinação cessou logo após a erradicação da varíola, só alguns grupos como exército em alguns países continuaram sendo vacinados. Então a gente tem um mundo sem varíola e sem vacinação antivariólica. Nesse cenário, a gente faz a identificação aqui no Brasil do vírus cantagalo em 1999. Tá? Então não havia circulação de vírus vaccinia. Então, em 1999, o Ministério da Agricultura contactou o laboratório, aqui na Biofísica, nosso laboratório, pedindo para a gente ajudar na identificação do agente causal, né, do agente etiológico, de uma doença pustular clinicamente identificada como varíola bovina no estado do Rio de Janeiro. Então a gente foi nas fazendas e realmente aqui já está seca a crosta, né? A gente chegou lá já estava meio seco. E então a gente tinha lesões pustulares nos tetos e também no úbere das vacas leiteiras, na mão e nos braços dos ordenhadores. Aqui são outras lesões bem características do que a gente vê. Aqui também as crostas já estão secas. No focinho dos bezerros, porque eles mamam, né? Então começa a ter lesões no focinho. Na mão dos ordenhadores, aqui já está seco. E aqui está bem na fase pustular mesmo da doença. O que a gente tem de sintoma? A doença evolui em 3 a 4 semanas, as lesões passam de pápulas para pústulas, vesículas e depois elas secam. Tanto o homem quanto as vacas apresentam febre alta, acima de 39,5. No homem, a prostração, dor de cabeça, linfadenopatia, principalmente axilar, bem evidente. Nas vacas, eles não trabalham durante esse período, realmente ficam bem... ficam péssimos, na verdade, né? Além do que tem as lesões nas mãos. As vacas, além da febre alta, elas desenvolvem mastite a partir de infecção secundária bacteriana, porque há uma rachadura nas tetas, né? Então, na pele, elas desenvolvem mastite. De qualquer forma, elas não podem ser ordenhadas por causa da dor, dói muito, e aí com isso o leite em pedra, como se fala, elas podem, e normalmente tem perda das tetas, muitas vezes. A transmissão para o homem é por contato. Por contato. Mas delas não, é nasal, provavelmente? Não, através do ordenhador também, passa. E também pelo bezerro que mama em outra vaca e acaba sempre contato. E aí, então, há um prejuízo econômico, porque as vacas perdem as tetas, não podem ser ordenhadas, né? E, de qualquer forma, fica 3 a 4 semanas sem ordenha. Então, assim, o que a Denise perguntou é o que a gente tem, assim, que se acredita que seja a maneira de da doença. E isso é interessante, que vocês vão ver que em Rondônia a gente está com um padrão um pouco diferente do que seja esse ciclo ordenhador ou retireiro. Aqui, às vezes eu falo retireiro, quer dizer ordenhador, que aqui no estado do Rio chamam retireiro da vaca. Então, assim, a gente identificou o cantagalo num lugar chamado Curva do Mundo.
lá em Cantagalo, 1999, tá? A curva do mundo fica bem aqui, na curva mesmo do estado do Rio de Janeiro, tá? Não é uma curvinha que o Rio Paraíba do Sul, né, faz aqui, na divisa com Minas Gerais. Na época a gente sabia que outros casos estavam ocorrendo aqui tanto no estado do Rio quanto na região sudeste, mas a gente não sabia se era o mesmo agente etiológico, tá? Era tudo caso de varíola bovina. Nós então recolhemos amostras e obviamente a primeira coisa que a gente fez foi ver se era poxvírus, porque há outros tipos de doença como herpes também que causam um tipo de lesão bem semelhante, e mesmo a aftosa, que é um problema grave, né? Apesar de a aftosa ter umas características diferentes, febre aftosa, mas assim, a microscopia eletrônica realmente diz de tudo que isso é poxvírus, não tem dúvida nenhuma. De qualquer forma, esse experimento, vou resumir bem a identificação do Cantagalo, tá? Porque o objetivo aqui não é esse, então eu só vou mostrar o que foi de principal para a conclusão. Esse tipo de experimento já exclui que a causa poderia ser parapoxvírus, porque parapox não cresce em linhagem estabelecida, só em determinadas culturas primárias. Então, para a gente, isso já dizia que não era parapox. De qualquer forma, a gente fez outros testes para mostrar que não era parapoxvírus. A possibilidade, então, para a gente ficou pensando, é que poderia ser vírus cowpox, só que cowpox para a gente seria uma surpresa também, porque não há ocorrência de cowpox nas Américas. Cowpox é restrito à Europa, basicamente, a alguns países da Ásia, mas é mais Europa. Então, nas Américas não há ocorrência de cowpox e a gente fez para isso um teste muito simples de Western blot contra essa proteína ATI, que tem um padrão de migração bem característico em cowpox, de alto peso molecular, com essas bandas mais embaixo de provavelmente degradação. E aqui vocês vejam no Cantagalo, a gente teve um padrão muito semelhante a várias cepas de vírus vaccinia, tá? Então, a gente sequenciou o gene da hemaglutinina, que é um marcador de ortopoxvírus. Só ortopoxvírus expressa hemaglutinina. E a gente teve mais de 98% de identidade nucleotídeo com várias cepas de vírus vaccinia. Além disso, a gente tinha encontrou uma deleção de 18 nucleotídeos que só encontrada no vírus Cantagalo. Nenhuma outra cepa de vaccinia conhecida tinha essa deleção. E hoje em dia, vários vírus semelhantes ao Cantagalo isolados no Brasil têm essa mesma deleção, o que a gente usa hoje chamando que é uma assinatura molecular para vírus do tipo Cantagalo. Então, assim, o fato a gente com isso já estabeleceu que o Cantagalo era uma cepa de vírus vaccinia. Mas para a gente isso foi uma surpresa muito grande, porque a literatura também dizia, complementando o que eu tinha mostrado antes, que além dele não ter origem conhecida, o vírus vaccinia não persiste em animais. Vaccinia não tem hospedeiro natural. Então a pergunta que a gente ficou, como é que o vírus vaccinia então estava na natureza aqui no Brasil, né? A gente então pensou na possibilidade óbvia que ele deveria ter vindo da vacinação antivariólica desenvolvida aqui no Brasil na época. E a gente tinha, então, no laboratório, na geladeira, ampolas da vacina antivariólica utilizada aqui no Brasil durante, o século XX. A gente tinha, na verdade, as últimas ampolas que foram cedidas para o Unicim no começo da década de 80 pelo Dr. Hermann Schatzmeier, da Fiocruz. Quando a vacinação cessou, ele não tinha mais nada que fazer com aquelas ampolas de vacina e ele cedeu para o Unicim, que já trabalhava com poxvírus. Isso ficou na geladeira do nosso laboratório. Desde que eu entrei no laboratório em 85, essas ampolas já existiam. E eram aquelas caixas que ficavam fora da geladeira toda vez que precisava de espaço na geladeira, botava para fora e ninguém nunca nem sabia o que era, não tinha nada escrito, né? Então, como não tem nada escrito aqui, então eu reconstituí essas ampolas de vírus vacinal. A gente deu o nome de IOC, porque não tinha nome essa cepa, e sequenciamos também o gene da hemaglutinina. E a gente vê, então, que aqui eu não botei a identidade, mas tem cerca de 99% de identidade com o Cantagalo e a mesma deleção de 18 nucleotídeos, tá? Então, para a gente ficou assim bem claro que poderia ter vindo realmente da vacina antivariólica, né? Hoje a gente tem outras ideias, mas realmente eles são vírus relacionados. Sequenciando depois, isso já foi bem depois, outros genes, como o gene K2L, que codifica uma proteína chamada SPY3, a gente vê então que o IOC também tem o Cantagalo tem outra deleção de
nucleotídeos, que outros vacinas do tipo Cantagalo também têm, e o IOC também tem essa deleção. Então, hoje a gente trabalha, assim, quem trabalha com esse tipo de assunto, a gente tem 2 deleções que são consideradas assinaturas moleculares dos vírus tipo Cantagalo aqui no Brasil, que é no K2L e na hemaglutinina. Então, essa é a ideia que a gente tem hoje em dia, pelo menos o laboratório. É meio controverso isso aqui no Brasil, tem grupos que não concordam. A gente acredita que, em alguma época, durante a vacinação antivariólica, a vacina caiu na natureza, isso era bem fácil de acontecer, pela maneira como eles faziam a vacinação, e se estabeleceu, talvez com reservatórios animais, já foram identificados alguns roedores, por exemplo, que possam ser reservatórios, e se mantendo em vacas e com esse ciclo com os ordenhadores. Ela emergiu, a gente acredita, mais forte, mais evidente para o Ministério da Agricultura depois, nos anos 80, talvez porque justamente cessou a vacinação antivariólica. Então, a gente tem uma população, começa a ter não imune, não vacinada, bem mais alta, trabalhando com as vagas. Os vacinados, mesmo que fossem ordenhadores, eles teriam imunidade, né? Tem imunidade. E dá em pessoas mais velhas também. Mas a gente vê que nas pessoas mais novas a lesão é bem mais... tem um grupo de Minas que trabalha com essa parte dos vacinados, já vacinados e não vacinados contra a varíola antigamente, eles têm uma lesão mais intensa. Então, assim, voltando aos casos que a gente tinha na época da identificação do vírus Cantagalo, a gente tinha esses casos. De 1999 até agora, o laboratório não se dedicou muito, em termos de tese e tudo, à identificação e diagnóstico do vírus Cantagalo. Porque, enfim, a linha do laboratório sempre foi de outros tipos de estudo. Então, a gente se dedicou muito a testes antivirais, a estudo de fatores de virulência comparando com a cepa vacinal e interação vírus-célula. Mas a gente fazia identificação porque, de qualquer forma, o Ministério continuava pedindo para a gente fazer identificação. E outros grupos também se dedicaram aqui no Brasil a identificar, fazer o diagnóstico. Então, o número de casos aumentou bastante, de vírus semelhantes ao vírus Cantagalo. Na verdade, esse quadro está bem subestimado, a gente sabe que tem outras regiões que têm surtos. O laboratório participou da identificação de alguns surtos desses e em 2008, o laboratório identificou o primeiro caso de Cantagalo na região norte. Nós publicamos ano passado no Tocantins. Então, para fazer esse diagnóstico, que o Ministério, de qualquer forma, sempre pedia para a gente, sempre enviava amostras, a gente desenvolveu um método de diagnóstico bem simples, com base em PCR. Esse enzima é PCR seguido de RFLP, com enzima de restrição, mas a gente não tem utilizado muito, esse método aqui é mais barato e mais rápido. E é bem simples, a gente construiu primers que anelam nas regiões que flanqueiam essa deleção de 18 nucleotídeos na hemaglutinina, que só o Cantagalo tem. Nos outros ortopoxivírus, o primer não anela, porque tem a região de 18 nucleotídeos no meio, certo? E em Cantagalo, ele consegue anelar, porque essas duas regiões estão contíguas, aqui em verde. Então, a gente faz primeiro um PCR para hemaglutinina total, com primers consenso, que anelam a todos os ortopoxivírus não são todos, mas a maioria consegue, é só uns da região norte dos Estados Unidos que não anelam. E a gente depois faz um seminestre de PCR com esse primer que a gente construiu. E com isso, a gente, por exemplo, eu mostro aqui, olha, a hemaglutinina total de vários ortopoxivírus. Cantagalo está aqui. Ele depois consegue ser amplificado por seminestre, a gente detecta só o Cantagalo, não detecta os outros, e detecta amostras clínicas todas por esse ensaio. Então é bem simples, rápido, para a gente facilita, porque o laboratório não é de diagnóstico, a gente não faz isso de rotina, então tem que ser uma coisa que a gente consiga fazer rápido para dar uma resposta. E é claro, a gente associa isso a um PCR diferencial para parapoxivírus, principalmente quando os casos são negativos. A gente então identificou diversos... aqui na região sudeste, diversos casos utilizando esse método. E também identificamos em Tocantins, utilizando esse método, aquele caso que eu mostrei em Tocantins, a gente fez a identificação da mesma maneira, por seminestre, num trabalho da Malu, que é aluna de EC do laboratório. A gente, de qualquer forma, aqui sequenciou 3 genes, só para fazer depois a árvore filogenética, mostrando que o isolado de Tocantins realmente está inserido dentro dos cantagalos, tá? Então,
Esse foi o que a gente fez em Tocantins. Então, aí eu chego na história que aqui assim, interessa mesmo vamos dizer, ao tema do seminário, que seria a caracterização da infecção pelo vírus Cantagalo em bovinos, na verdade é Mato Grosso e Rondônia. A história começou no Mato Grosso. E esse trabalho começou, a tese de mestrado da Josiane Quixabeira. A Josiane, ela é veterinária do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso. Ela é uma veterinária de campo mesmo, quer dizer, daquela que vai realmente nas fazendas, examina as vacas, faz toda a medicação, coleta a amostra, é veterinária de animais de grande porte mesmo. E ela me contactou no começo de 2009, logo que a gente estava publicando o trabalho no Tocantins, porque ela ia começar a fazer um mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso, e ela foi a veterinária que identificou o primeiro caso de varíola bovina no Mato Grosso. E ela queria fazer a tese de mestrado dela nisso. E me contactou para ver se eu podia orientar na parte da identificação molecular, do diagnóstico molecular do vírus Cantagalo. Mas ela queria vir para o laboratório fazer o diagnóstico. Então ela já veio 3 vezes aqui para o laboratório. Eu aceitei na hora, eu achei que ia ser uma ideia muito boa, porque a gente sentia a falta de ter o olhar de um veterinário para a doença, que a gente não tem aqui, né? Nós não temos uma escola de veterinária aqui, o que dificulta isso. Então eu achei muito bacana ter essa interação com o veterinário, e eu achei mais bacana ainda uma pessoa que é veterinária de campo, nunca tinha visto uma micropipeta na vida, ter vontade de aprender a fazer isso no laboratório. Ela não queria mandar as amostras, ela queria vir aqui fazer. E ela veio, e realmente foi uma interação muito boa que a gente tem, realmente foi muito bom. As fotos que ela me mostrou na época claramente identificavam o que ela via como varíola bovina como sendo casos de varíola bovina. As lesões nas tetas, né, aqui já mais secas, na língua dos bezerros, tá? No focinho desse bezerrinho, que eu acho ele bem bonitinho, e nas mãos, né, e nos braços dos ordenhadores. Então, as lesões pustulares bem características realmente de varíola bovina. O caso era bem realmente típico. O que eu achei interessante da gente trabalhar com Mato Grosso é que Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do Brasil. Tá? São 26 milhões de cabeças de gado. Então, era uma coisa que a gente podia, de repente, ter um trabalho mega, assim, de olhando mesmo o que está acontecendo com o rebanho no Brasil. Quando a Josiane já estava aqui, a primeira vez que ela veio foi em novembro do ano passado, entrando dezembro, alguma coisa assim, eu soube de casos em suspeita de varíola bovina em Rondônia. E aí eu propus para a Josiane se a gente não poderia fazer um trabalho de Mato Grosso e Rondônia, olhando a região norte, se aparecesse mais na região norte, a gente olhasse isso. Ela topou na hora. E o que é interessante, então, é porque Rondônia tem 11,2 milhões de cabeças de gado, e produz mais de 720 milhões de litros de leite ao ano. É o maior produtor de leite da região norte. Então, aí a gente estava especificamente olhando para gado leiteiro, que realmente é a população afetada pelo Cantagalo. E aí a gente estabeleceu uma parceria através da Josiane, que é uma pessoa muito ativa. A gente estabeleceu uma parceria com a Agência de Defesa Sanitária do Estado de Rondônia, que é o IDARON, através do Dr. Márcio Petró, que é o gerente da Defesa Animal, e o Neivar Rabelo, que é o veterinário-chefe, vamos dizer assim. E eles são de uma competência extraordinária. Realmente é um órgão de defesa animal que funciona. O INDEA, que a Josiane trabalha, também, mas eu não tive muito contato com eles, porque o meu contato era com a Josiane. Com eles eu tenho um contato direto, realmente eles são super cooperativos, querem trabalhar, querem fiscalizar, então são realmente muito bons. Então, o trabalho da Josiane foi o seguinte: de junho de 2008 a junho de 2010, através do sistema chamado Civicont, que ela tem acesso, que é um sistema de vigilância continental de doenças infecciosas, ela sabia de 56 propriedades afetadas por suspeita clínica de varíola bovina. Então, nessa tabela aqui, eu coloquei a divisão das propriedades por ano, 2008 até 2010, tá? Tanto no Mato Grosso quanto em Rondônia. Rondônia não tem nada realmente em 2008, porque realmente os casos em Rondônia começaram em 2009, são os primeiros surtos. Então, a gente tinha 56 propriedades afetadas e destas 56, 23 nós conseguimos amostras. Tá? E todas foram positivas por PCR para vírus Cantagalo, utilizando aquele método que eu falei do semi-nested.
Dessas 23 propriedades, correspondiam 52 amostras que nós recebemos. 35 a gente conseguiu diagnosticar positivamente por PCR, as outras não deram PCR. É muito complicado às vezes trabalhar com lesão de vaca, vem extremamente sujo, contamina, é realmente complicado, porque não tem como tirar asepticamente uma vaca deitada no chão, no pasto, né? Então, mas de qualquer forma, as 35 amostras eram representativas das 23 propriedades. Então, isso identifica todo o surto das 23 propriedades como positivos para cantagalo. As outras 33 propriedades, nós identificamos como positivas para cantagalo por vínculo epidemiológico. Nós não tivemos acesso a essas amostras, né? Então, o que a gente considerou vínculo epidemiológico foi trânsito, movimentação de gado, ou então trânsito e movimentação de ordenhadores e trabalhadores, obviamente entre uma fazenda que era positiva por PCR e a suspeita clínica, né? E a fazenda por suspeita clínica. Ou o fato das fazendas serem vizinhas. Então a gente estabeleceu 3 vínculos para ver se tinham, e para estabelecer esses vínculos nós analisamos os formins, que eu vou mostrar, análises das guias de trânsito animal e entrevista com proprietários e veterinários. Esses 2 foram mais importantes em Rondônia, eu vou falar depois, tá? Com análise dos formins, 56 formins, a gente em Mato Grosso já foi muito bom. O formin, para quem não é da área de veterinário, eu também aprendi isso depois, formin é um formulário de investigação inicial. Todo veterinário, quando chega numa propriedade notificada por um surto, ele tem que fazer o preenchimento desse formulário. Então a gente tinha 56 formulários. É um formulário grande, onde tem toda a história da fazenda. Tipo de criação, tipo de exploração, enfim, número de animais doentes, número total de animais, tem data da notificação, data do surto, vocês vejam aqui a eficiência, porque é isso que eu digo do Idaron, olha, a notificação no dia 25, a primeira visita já é no dia seguinte, e tem lugar para o veterinário escrever os sinais clínicos, os achados e etc. Então isso, para quem vai lidar depois com os dados, é muito importante de ser bem feito. O que acontece... Não, e assim, eu nunca tinha visto isso. As amostras que eu recebia todas do estado do Rio vinham com bilhete à mão do veterinário, dizendo, seguem 2 amostras e o endereço da casa dele. Então, é isso que eu estou dizendo. Por isso que quando eu fui trabalhar com o Idaron, eu fiquei maravilhada o que era a organização deles. E, assim, agora acontece que o formin, por isso que em Rondônia, depois eu vou falar, a gente usou outros métodos, o formin é algo assim que depende muito do veterinário, quanto ele escreve, e aí depende dele, né? E também, às vezes, não só dele, depende também do proprietário, porque o proprietário às vezes também não quer falar muito para o fiscal da defesa, porque a fazenda vai ser interditada. Vocês veem aqui, olha, data da interdição, tem algum lugar, interdição da propriedade. Então ele fica com medo de falar muito. Então nem sempre tudo que está no formin reflete toda a realidade do que aconteceu no surto. Em Mato Grosso, como a Josiane fez a identificação, ela que ia na propriedade, o formin refletia muito a experiência dela. Então por isso que em Mato Grosso o formin resolveu bastante. Então, as outras, isso aí para Mato Grosso, para Rondônia, mais é que eu vou falar depois, as guias de trânsito e as propriedades e as entrevistas quando fechar o quadro. Então, as propriedades estudadas no Mato Grosso, elas se distribuíam todas nesses municípios, e em Rondônia elas se distribuíam nesses municípios aqui, que eu vou mostrar no mapa depois, que eu acho que é a parte mais bacana do trabalho, é o que eu gosto mais. De qualquer maneira, apesar da gente ter PCR positivo para aquelas amostras que eu mostrei, mesmo assim nós fizemos o sequenciamento do gene da hemaglutinina, K2L e C7L, de 6 amostras, 5 de Rondônia e essa aqui de Vale do São Domingos, que é Mato Grosso. Essa parte foi feita pela Malu, lá do laboratório, que teve uma sintonia muito grande com a Josiane, e isso foi super importante. As duas trabalharam muito mesmo juntas, e uma sintonia muito boa, então o trabalho andou muito bem. E todos os isolados que a gente teve no laboratório, esses 6 isolados, tinham as deleções características de cantagalo, tanto no gene da hemaglutinina quanto no gene no K2L, tá? Que codifica a SPY3. E eles tinham entre eles 100% de identidade nucleotídeo nos 3 genes. Aqui a análise filogenética, fazendo a análise concatenada do alinhamento desses de nucleotídeos, tá? Só mostrando então que eles realmente se inserem dentro desse ramo que sai de vírus cantagalo, tá? Que são outros cantagalos. Então isso pra gente fechou que era vírus cantagalo, não tinha dúvida nenhuma.
A Josiane fez outros tipos de estudo, né? Então, por exemplo, ela determinou o quantitativo de animais nas propriedades afetadas, tanto em Rondônia quanto em Mato Grosso. Então, vocês vejam que havia um total de 1.231 animais doentes, em 14.700 praticamente animais. Quando a gente olha a prevalência dentro de uma população de risco específica, que são os bezerros, tanto macho e fêmea, quanto as vacas acima de 24 meses, que são as vacas que estão em lactação, né? Então, quando a gente olha especificamente essa população, a gente tem uma prevalência de 11,83%. Isso é uma prevalência baixa, bem baixa, tá? Porque na região sudeste os trabalhos mostram que tem em torno de 50% a 80% de prevalência. Então a gente ficou se perguntando por que em Rondônia a prevalência estava assim baixa. E o que a gente encontra de resposta para isso é o fato do sistema de vigilância e fiscalização ser muito mais eficiente em Mato Grosso e em Rondônia. Mal eles têm a notificação de um surto, eles chegam na fazenda, interditam, separam os animais doentes, não deixam fazer o trânsito de animais, isolam os retireiros doentes, quer dizer, eles têm um sistema de bloqueio muito rápido. Então, talvez por isso a infecção não se espalhe tão rapidamente. E outra coisa também que a gente notou, estratificação das propriedades quanto ao tamanho do rebanho, vocês vejam aqui que mais de acima de 100 cabeças de gado, tá? Enquanto que aqui na região sudeste, 90% das fazendas tem menos de 100 cabeças de gado. Então são fazendas pequenas, o rebanho fica espremido num espaço muito pequeno, o contato é muito maior. Fora uma vigilância muito deficiente. Que no estado do Rio, se você ligasse para qualquer órgão de defesa, não estava acontecendo absolutamente nada. Nunca ninguém sabia de doença nenhuma. Era realmente impressionante a diferença, não tem nem se comparar. Bom, apesar dessa prevalência baixa, vejam que mais de 76% das propriedades têm como atividade principal a exploração do leite, tá? Então, os prejuízos econômicos são importantes porque, além disso, 93% dessa fatia que explora o leite, ela tem como atividade não só principal, mas ela vive exclusivamente dessa exploração, ela não tem outra atividade. Então, não só é a principal, como a única. E como a fazenda é interditada até sair o diagnóstico, ou então até a doença curar, eles não podem nem explorar o leite. Então, o prejuízo econômico é importante, tá? Não interessa o número de cabeças de gado na fazenda afetada. Se tiver um doente, a fazenda é interditada. Então, essa que é a parte que eu gosto do trabalho. O que a Josiane fez foi colocar no mapa todas as propriedades afetadas. Esse aqui é diferente dos mapas que eu mostrei antes. Os mapas outros foi a gente que fez no laboratório, enfim, com focos. Ali são focos. Aqui não, aqui são as propriedades, cada uma afetadas. E esse é um programa que ela usa específico para fazer mapa. Não é diferente de você ir só lá e colocar a bolinha no mapa, tá? Então aqui é um programa onde ela coloca as fazendas pelas coordenadas geográficas. Então isso é bem certo mesmo. Ela também colocou no mapa o bioma amazônico, que está aqui em verde. E aí vocês observam que todas as propriedades afetadas, desde 2008 até 2010, elas se inserem no bioma amazônico, inclusive as propriedades de Mato Grosso. E aí o interessante da história foi quando ela colocou no mapa também a rede rodoviária do Brasil, que está aqui nesse rosinha claro, que eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque dá? Porque está bem clarinho, né? E aí ela fez o highlight, ela realçou as rodovias mais importantes para a região norte. E aí dá para ver claramente que os focos se distribuem ao longo das rodovias daqui, né, dessa região. No Mato Grosso a gente tem uma distribuição mais focal dos surtos, mas em Rondônia, é claro, a distribuição ao longo da rodovia principal. Essa é a BR-364, que é a principal rodovia que liga a região sudeste, ela na verdade vem desde aqui de baixo, ela liga a região sudeste, corta o centro-oeste e liga até Rondônia. Na verdade ela vai até aqui em cima, então ela liga... Qual é a concentração de fazendas nessa região? Elas estão ao longo das rodovias, entendeu? Aqui no Mato Grosso, sim. Independente das afetadas? Tem, A maior parte das fazendas também está nessa localidade? Tá, Não, a gente tem aqui bastante no Mato Grosso. A gente tem muito para cima. Mas sempre ao longo das rodovias? Mato Grosso é mais difícil. Na verdade, é difícil porque, por exemplo, a Josiane, quando ela sai para campo,
tempo. Às vezes ela diz que você tem fazendas que estão a 1.000 quilômetros de distância de Cuiabá. Então você vai viajando 2 dias para chegar na fazenda e lá dentro você ainda tem não sei quantos quilômetros de fazenda. E essas são menos afetadas, Não, tem outros também, algumas... não, a gente, em Mato Grosso a gente não tem afetados se não forem esses aqui. Foram os surtos que a gente tem. O mapa reflete... do gadoção também bate com essa mesma... Entendi, do gadoção. Não sei dizer, isso é até interessante de ver mesmo, Eu acho que não, viu? Acho que tem por tudo quanto é lugar. Ótimo. Mas posso pedir isso para a Jussiane colocar, com certeza ela tem essa informação. Então, assim, olha, apesar da gente ter essa ligação através da rodovia da BR-364, a gente não conseguiu detectar um vínculo entre os últimos surtos de 2009 aqui e os primeiros surtos de 2009. Não conseguiu estabelecer com clareza, apesar da 100% de identidade dos vírus em 3 genes, né, sequenciando, a gente não conseguiu estabelecer com clareza se o surto de Mato Grosso foi exatamente, passou para Rondônia, baseado naqueles vínculos 3 vínculos que a gente estabeleceu, tá? Mas a gente resolveu analisar com mais calma os surtos de Rondônia, porque eles estavam muito bem distribuídos ao longo da rodovia. Então aqui são os surtos de 2009, que eu falei que começou em 2009 e 2010. Então aqui estão os municípios a que pertencem essas fazendas. Vocês vejam que além da distribuição ao longo da rodovia, tem uma distribuição muito clara na maior bacia leiteira de Rondônia, que é essa que está em verde escuro. Tá? Essa é a microrregião de Ji-Paraná, embora Ji-Paraná não é o maior município produtor de leite de Rondônia. O maior produtor de leite aqui dentro é Jaru, que fica mais ou menos por aqui, depois seguido de Ouro Preto do Oeste, e Ji-Paraná é o 3º maior produtor. Mas a microrregião é chamada de microrregião de Ji-Paraná, por isso que a gente se refere a ela. E também já há surto na 2ª maior bacia leiteira de Rondônia, que é de Cacoal. E vai, né? Parece que a 3ª maior bacia leiteira é aqui por cima. Essa BR-364, ela na divisa com Mato Grosso, ela passa por um mega centro de inspeção veterinária chamado Portal da Amazônia, que é muito importante, tá? O que nos levou a estudar também mais é porque quando a gente teve acesso aos dados do Portal da Amazônia, vejam bem que de Mato Grosso, segundo o Portal da Amazônia, né, em 2008 e 2009, em 2 anos, de Mato Grosso para Rondônia, entraram 287.906 bovinos, sendo que desses, 12.501 ficaram em Rondônia e o resto passou por aqui, pernoita, né, nos centros, onde tem para os caminhões ficarem, e depois passou para outros estados. Então isso mostra um fluxo enorme de bovinos por essa rodovia. O que para a gente foi muito interessante para a gente ver. É claro que isso aí deve ser um meio de disseminação de várias doenças, não só essa aqui, qualquer uma, basta. Eu não sei como é que um portal consegue investigar a sanidade desses tantos animais. Eu não sei como é que é lá, eu nunca fui, mas é um negócio que é muito boi, eu acho que para ser examinado, né? Mas... Enfim, então a gente resolveu fazer um estudo retrospectivo de como aconteceu a cronologia dos focos em Rondônia. Tá? O estudo que a gente fez levou a gente, como eu falei, os estudos começaram em 2009, em agosto de 2009, no primeiro mega leilão de vaca leiteira de Ji-Paraná. Então lá foi quando tudo começou. E a partir daí, então, os surtos começaram a se espalhar, como eu mostrei para vocês. Aqui, na verdade, tem fazendas sobrepostas, as bolinhas, por isso não dá para ver todas. Se espalhou assim até 2010, né? Que a gente ainda tem surtos. Ontem mesmo a gente recebeu amostras. Como eu falei para vocês, para a gente estudar o vínculo entre esses surtos em Rondônia, aí eu falei para vocês, a gente considerou trânsito animal, trânsito de ordenhadores e fato de vizinhos. E para estabelecer esses surtos, eu também falei, a gente analisou os polinhos, só que Rondônia, o mais importante foi a análise dos GTAs e a entrevista com os proprietários e os veterinários, que o Edson comentou. GTA é Guia de Trânsito Animal. Eu tampei aqui as informações que são sigilosas dos proprietários, né? Então, o que acontece? Qualquer pessoa que queira vender uma vaca, ela tem que ir no órgão de defesa animal e fazer a emissão desse GTA.
que contém todas as informações do gado que está sendo vendido, idade, vacinação, como é que vai ser feito o transporte, tem várias coisas, né, para fazer isso. E ela, com isso, dá uma baixa no quantitativo dele de animal. O proprietário que recebe, essa guia de trânsito acompanha o animal, é como se fosse uma nota de acompanhamento, vai junto com as vacas, né? E o produtor que recebe as vacas tem que então ir no órgão de defesa do seu município e dar entrada no quantitativo dele daqueles animais. Então aumentar o saldo dele de animais, com a baixa do outro. Então é tudo muito bem controlado, não é? Eu achava muito que era como se a gente tivesse cachorro em casa, você tem quantos quiser, né? Não pode. Tudo muito bem controlado. Nasceu bovinos, tem que ir lá e botar no seu quantitativo. Então é tudo bem controlado pelo órgão de defesa. Tá? Então o que a gente fez para muitos dos focos das fazendas que a gente tinha em Rondônia, para poder estabelecer o vínculo do que aconteceu em 2009, foi analisar todas as GTAs emitidas para um determinado produtor e por um determinado produtor. Então a gente buscava pelo nome desses, com auxílio do IDARON, né, eles que enviavam para a gente, todos esses GTAs, para tentar traçar de quem vendeu para quem bovinos naquele período. Tá? Além disso, em alguns municípios, quando a coisa estava mais complicada, a gente pedia para analisar todos os GTAs de um determinado surto no município. Aconteceu com Urupá em Ouro Preto do Oeste. E também a entrevista com os proprietários, como o Edson falou. Todo mundo lá, ninguém tem telefone fixo, é celular. Muitas vezes a gente não descobre o telefone dessas pessoas, em telelista a gente tentava, não conseguia. Então eu falei para o Edson, o que a gente fez foi ligar para as lojas de produtos veterinários e de agropecuária e falava, seu fulano de tal, você não tem aí no seu cadastro? Aí a moça, não vai contar para ninguém, mas aí conseguia dar para a gente, né? Então deram para a gente os telefones celulares e realmente minha conta foi mais de R$300, porque isso tem que ser no fim de semana, a mais, falando com eles, porque eles ficam realmente muito na defensiva no começo, porque eles pensam que você é da fiscalização, da defesa, então ficam muito na defensiva, você tem que ficar conversando, né? Aquele amaciante conversa muito tempo, e aí você vai percebendo as coisas que estão acontecendo e juntando as pontas, né, do quebra-cabeça. E com os veterinários também foi muita conversa, porque muitas vezes eles só percebem a ideia, eles fazem a visita numa fazenda, fazem a notificação no formin, quando vão para outra que começam a perceber alguma ligação, mas aí já não anotam mais no formin anterior. Então a gente conversando de novo com eles, conseguia pegar a ideia de como todos os surtos estavam relacionados. E eles são muito cooperativos, gostam pra caramba de ajudar, de informar. Então, realmente, eu tenho muito que agradecer aos veterinários do IDARON, são muito bacanas mesmo. E os proprietários tem uns bem cooperativos, outros ficam realmente mais na defensiva. Então, o que a gente conseguiu montar em 2009 foi esse fluxograma. Tá? Aqui em vermelho tem trânsito animal, em azul trânsito de ordenhadores e o fato de serem fazendas vizinhas em verde. Então, como eu falei para vocês, tudo começou no primeiro mega leilão de vaca leiteira de Rondônia, no dia 2 de agosto de 2009, quando 252 bovinos entraram no leilão, vindos de duas fazendas, principalmente. Cerca de 81, agora não lembro se foi 81 ou 82 animais foram vendidos para essas propriedades aqui. Então, em azul mais escuro, são todas as propriedades que foram afetadas pelo vírus Cantagallo. Aqui está a sigla do município, numa listagem como a gente faz no laboratório, com as siglas. Então, é de Paraná, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Jaru, tá aqui, Urupá, tá? E aqui a data da notificação no IDARON. Então, reflete a data de início do surto, porque a notificação pode ser feita 2 dias depois que começou a sintomatologia, como pode ser 1 mês quase depois, depende do proprietário e depende da visita do IDARON, se ele estava numa rotina de fiscalização. Por isso que aqui a gente tem datas, JP06 veio do JP07, dele anterior, porque o IDARON primeiro chegou aqui e por conversa com esse aqui viu que deveria ter vindo daqui. Então, essa data não reflete o início do surto. Esse aí é mais difícil da gente saber.
Então, aqui está toda a distribuição de como foi em 2009 que aconteceu o vínculo entre todas as propriedades afetadas em Rondônia, são todas essas. Essa propriedade aqui foi a mais difícil da gente estabelecer um vínculo em Teixeirópolis, porque a gente teve, na verdade, a gente teve a sorte que o proprietário, muito cooperativo mesmo, foi uma grande sorte. Eu acho que eu falei com ele mais de 5 ou 10 vezes, realmente enchi o saco dele conversando. Por que era difícil? Porque ele é uma propriedade de um alto fluxo de entrada e saída de animais. A gente analisando as GTAs emitidas para ele, por ele, né, nos 2 meses que antecedem o surto, tinha dias que ele emitia 6 GTAs, cada uma com 40 a 80 cabeças de gado. Então, muito difícil a gente saber de onde veio a doença. Então, a gente tem essas possibilidades. O fato de que houve migração de ordenhador, dessa fazenda de Ouro Preto do Oeste para cá. E essa aqui é que eu acho, na verdade, a mais que é possível, é o fato de que ele comprou gado dessa fazenda em Urupá. Essa fazenda não teve notificação clínica de varíola bovina, tá? Mas ela, analisando a gente os GTAs emitidos para essa propriedade, a gente vê que ela comprou gado de uma fazenda de Ouro Preto do Oeste. E essa fazenda, quando a gente bateu o olho no endereço, a gente viu que era vizinha dessa. E essa foi uma das fazendas que teve o maior número de gado doente, vacas doentes, tá? Em Ouro Preto do Oeste. E essa pessoa que era bem na defensiva, foi difícil de conversar com ele. E depois de, assim, sei lá, uns 20 minutos já no celular falando com ele, consegui pescar que ele era amigo do pessoal dessa fazenda de Ouro Preto do Oeste 4, que também foi afetada, porque o nome da proprietária é bem diferente, então a gente rapidamente eu identifiquei. E aí eu voltei a ligar para a dona dessa fazenda, aqui, num domingo, ainda tive que ouvir que, por que eu estava trabalhando no domingo em vez de não estar na praia? Então, mas ela estava num churrasco, né? E ele estava no churrasco também. Então, ela confirmou, não, ele é muito meu amigo, os retireiros estão aqui também, a gente sempre tem contato, um ajuda o outro na ordenha. Então, fechou o vínculo na ordenha das vacas. Então, ela foi muito mais, acho que foi sorte estar no churrasco, ela está muito mais alegre e soltou, assim, contou pra gente, foi legal, né? Porque aí ele até veio falar comigo no telefone, enfim, aí ficamos todos amigos, não teve problema. Então, a gente conseguiu fechar e essa fazenda realmente é que vende para um grande número. Tem fazendas agora em 2010 que a gente já sabe também a venda a partir, né, dele. Mas ele agora está tomando bem mais cuidado na exame do gado que ele compra, né? Então, com isso, com esses dados, o que a gente viu quando a gente soma é que em Rondônia, no total, de 2009 a 2010, a gente tem mais de 48% das fazendas como causa de entrada o trânsito animal. Tá? E mas 22% devido ao trânsito de pessoas. E isso é bem diferente da situação, embora a gente tenha um número pequeno de fazendas afetadas em Mato Grosso, então por isso que eu estou dizendo que são dados ainda iniciais, mas assim, a gente tem em Mato Grosso totalmente diferente. A gente tem 60% ligado ao trânsito de pessoas, 13% ligado a esse tipo de trânsito animal. E essa é a situação que a gente encontra no Sudeste, apesar de a gente não ter nenhum estudo com dados realmente quantitativos aqui no Sudeste, mas mesmo a experiência da gente do laboratório, o que a gente vê nos outros trabalhos aqui no Sudeste, sempre todo mundo fala que o ordenhador foi a causa de entrada. Tá? Então, o que a gente acha que acontece é uma distribuição focal pelo ordenhador, ali nas vacas, porque é muito comum, como eu mostrei aqui, você ter esse tipo de trabalho aqui, olha, isso aqui é um ordenhador freelancer, né? Isso é muito comum. Ele vai lá para ganhar um dinheiro, vai ordenhar, trabalhar ali, depois ele sai e vai para outra fazenda ganhar um pouco outro dinheiro, ele não é fixo. Então, isso é muito comum, tá? E na região sudeste a gente também tem um quadro que eu não sei, não tenho números quantitativos, mas eu acho que se chega a isso ou mais até do que isso de envolvimento de ordenhador na transmissão da doença. E em Rondônia a gente teve algo diferente. E a gente tentou ver por que Rondônia tinha essa particularidade de ter um alto trânsito animal. E o que a gente resolveu fazer foi analisar todas as GTAs de 2008 e todas de 2009. Vocês vejam aqui que para bovinos, GTAs de bovinos, que é guia de trânsito animal para movimento de bovinos, são cerca de 450 mil para Rondônia só em 2008, em Mato Grosso esses números, chega a 500 mil agora em 2009 em Mato Grosso. Quando a gente olha o trânsito só intraestadual, quer dizer, de um município para outro dentro do mesmo estado, a gente tem mais de 6 milhões e 500 mil bovinos transitando num ano.
Mato Grosso é muito mais, chega a 15 até milhões de bovinos transitando dentro do estado. Para fora do estado, esse número é bem menor. Aqui é entre os estados diferentes. Então, o Mato Grosso até tem um trânsito maior que Rondônia, mas quando a gente faz a densidade de bovinos transitando por área do estado, vejam que Rondônia tem quase o dobro de bovinos transitando por quilômetro quadrado. Eu acho muito boi, muita vaca se mexendo num quilômetro quadrado, né? Mas os dados, e isso se mantém, você vê que não foi uma característica de 2009, em 2008 já era esse número. E conversando depois, quando a gente obteve esse número, eu fiquei achando que isso era demais, conversei com o Márcio Petró, que é o diretor lá é o gerente geral da parte de defesa animal, ele disse que Rondônia realmente tem o terceiro maior trânsito intraestadual do Brasil. Então, é muita vaca para lá e para cá dentro do estado. Então, esse trabalho está realmente ser inicial, como eu falei para vocês, você começou basicamente de 2009 para cá, né? Então a gente vê que houve uma entrada, disseminação e com certeza o estabelecimento da infecção em Rondônia, porque a gente tem casos ocorrendo até agora mesmo. Ontem a gente recebeu casos de amostras de jaru. O trânsito a gente vê que é um importante fator de risco para a disseminação da doença, que não tinha sido mostrado ainda, mas isso acontece para outras viroses e doenças, na verdade, de gado. Febre aftosa, isso é importante, diarreia bovina, viral também é importante para a própria tuberculose bovina. E eu acho que é claro que houve uma introdução de uma nova virose na região amazônica, né? O impacto disso para a pecuária a gente não sabe, mas para a saúde pública na região, eu acho que a importância do Impetan é muito menos conhecido. Vocês veem que eu só falei de vaca até agora, né? Ordenhador a gente não sabe nada. Ao sistema público, né, de onde esses ordenhadores vão, e realmente a gente não tem dados sobre o acometimento dos trabalhadores, porque o veterinário, quando chega na fazenda, às vezes ele anota em que tinha ordenhador doente, e às vezes não, mas realmente a preocupação dele não é com o ordenhador, ele vai lá para olhar a vaca, não para ver se o ordenhador está doente, né? E ele nem pode retirar material de humanos. O que eu tenho de outras, aqui na região sudeste é diferente, né? Aqui a Emater meio tirava, mas isso realmente nem, eu acho que pode. Lá eles não tiram realmente, eles não mexem no ordenhador. E assim, eu acho que é importante eu dar olhar para o lado da saúde das pessoas, porque eu tirei isso, eu não sei qual é a confiabilidade disso. Eu tirei essa informação aqui da internet que eu achei num site do governo de Rondônia. Então eu não sei esses dados, né? Não obtive assim de fonte científica, vamos dizer assim. Mas vejam bem que na região da bacia leiteira de Ji-Paraná, aquela que eu mostrei para vocês, que é a maior do estado, esses dados aqui em 2007 mostram que a gente tem 41 mil empregos diretos na indústria de laticínios, quer dizer, na exploração do leite, de uma maneira geral, não precisa ser na indústria. E mais de 87 mil pessoas ocupadas na atividade. Então eu imagino que o número de pessoas afetadas seja grande com a doença. Tá? E eu acho que, além da gente manter a vigilância da disseminação do cantagalo para outros estados na região amazônica, que é possível com esse trânsito todo de animais, eu acho que isso é bem possível, eu acho que é muito importante a gente analisar o que está acontecendo com os trabalhadores, principalmente esclarecer os médicos nos postos de saúde, que eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo, muitas vezes tratam, primeira coisa, logo entra com antibiótico, assim, não há ideia do que acontece, como tratar. A gente sabe de um caso de óbito, mas era uma pessoa que já era bem idosa e parece que tinha cirrose, alguma coisa, então que não há relação direta de morte com, enfim, com o número de lesões, ninguém sabe dizer. Eu liguei cheguei a ligar para os hospitais de Paraná, onde houve o caso, foi de Paraná, agora não estou lembrando, que houve esse caso e ninguém nunca tinha ouvido falar em varíola bovina. E as pessoas não sabem mesmo, muita coisa que eu demorava no telefone com os proprietários é que eles achavam que eu era médica, né? Enfim, eles queriam saber o que acontecia. Tem uns que não sabiam nem que a doença que dava na mão do retireiro é a doença que dava no gado. Então, eles não têm noção, não sabia, perguntava se pega com aperto de mão, claro que pega, então, mas não tem a mínima ideia. Por que o nome é varíola bovina? Comete também os humanos. Essa é a minha pergunta. Porque dá na vaca. O ser humano também. Mas aí não é a varíola é diferente. Então, eles chamam varíola bovina dando no homem. Entendeu? Eles acham que a doença veio da vaca, né? Então, com certeza. Mas olha,
Assim, no começo, o meu ponto inteiro, quando eu emiti o laudo, não o laudo, mas assim, a identificação do vírus, sempre que eu emitia para eles, eu falava que aquilo não era varíola bovina, que aquilo ali era vacina, vírus cantagalo. Não adianta, varíola bovina. Não adianta, o veterinário é varíola bovina e você não consegue. Então, se você não falar a linguagem deles, você não consegue se comunicar. Entendeu? Então... Eu acho que precisa introduzir na medicina essa nova doença. Com certeza. Não, com certeza, até porque às vezes é pior ainda. Às vezes eles omitem o bovina, que aí causa mais confusão ainda, que foi quando o cantagalo realmente foi descoberto. Um veterinário colocou tem uma rede mundial de surtos que acontecem, né, de doenças infecciosas no mundo, colocou caso de varíola, esqueceu de botar o bovina no Brasil. E o CDC já queria vir para cá com aqueles aparatos todos de P4. A sorte é que quem era o chefe do setor de poxvírus no CDC, o Joe Esposito, era conhecido da gente, amigo do Nissim. Ele escreveu para o Nissim e disse: não tem nada de varíola aqui, pelo amor de Deus, porque... Entendeu? Então, omitem. Então, tirar o nome varíola e botar o nome certo em humanos. Teria que ter, né? Seria, acho que um vaccine. E é claro, assim, eu tenho interesse em estudar possíveis reservatórios animais, porque há um contato muito grande de animais com essas fazendas, né? Principalmente roedor de mamíferos, né? Então é interessante. Já há relatos, talvez, em macacos, enfim. Então, o trabalho que eu mostrei inicial para vocês foi desenvolvido basicamente pelo laboratório. Eu iniciei, na verdade, quando era do laboratório, a gente trabalhava mais nisso, não houve assim, envolvimento de tese na parte de identificação e diagnóstico. Como eu disse, não era uma linha do laboratório. A identificação no Tocantins, aí sim, é um trabalho da Malu, que é aluna de C, junto com as veterinárias do ADAPEC, que é o órgão de defesa do Tocantins. E aqui está, então, a Josiane, que fez esse trabalho Grosso, numa parceria muito bacana que ela fez com a Malu. As duas se entenderam muito bem, então progrediu super rápido. E a orientadora lá no Mato Grosso, a professora Caroline Pescador, co-orientadora, né, que é a orientadora principal da Josiane. E os agradecimentos. Obrigada para vocês. Posso tirar? Você vai ter que responder as perguntas. Bem, obrigado, Thalissa. Acho que foi obrigado. Fantástico. Acho que ilustra perfeitamente o que vem a ser uma atividade de pesquisa translacional, né? É um objetivo desse nosso NPT. Eu acho que é fantástico o trabalho. Né? Obrigada. Eu fico entusiasmado quando eu vejo um desdobramento, né, de uma atividade de competência em uma área, tendo uma possibilidade de fazer um trabalho que ache importante da magnitude que você está fazendo. Então, nós estamos abertos para perguntas, né? Quem quisesse mais ilustrar a pauta. Posso continuando a pergunta da Denise? Né? Então, na pessoa, como é que essa doença se desenvolve? Quer dizer, qual é o perigo para a pessoa? Você precisa, talvez, ter o caso. Mas a pessoa acaba sendo só o transmissor dela ou aquilo afeta o cara que é o ganhador? Ele afeta porque ele fica com aquelas pústulas na mão. Eu já vi o caso, umas fotografias que tem no início, fui eu que tirei, e realmente ele tem lesões bem graves. Vocês viram as fazendas que eu mostrei, são fazendas, pelo menos aqui no estado do Rio, as condições de trabalho péssimas, né? Então, numa que a gente visitou, que tem a mão de um ordenador, uma lesão bem grande, assim, na mão dele, a gaze que estava em volta, eu pedi para ele tirar para eu poder fotografar, estava preta, né? E ele estava com 40, o médico foi junto com a gente, do posto de saúde lá de Santana de Cataguases, ele estava com quase 40, era 39, quase 40 graus de febre, estava com os pés descalços naquela lama do pasto, mas ele disse que não tinha mais condições de ordenhar, porque ele, a mulher, os filhos, todos trabalhavam na fazenda, estavam com lesão na mão, febre, estava com gânglios, você via realmente bem, entendeu, pronunciados aqui no pescoço, no braço, aquele vergalhão na mão. Então, assim, no braço, né, assim, coisa bem vermelha, não tinha condições de trabalhar. E ele não consegue trabalhar estas 3 semanas, as vacas não são ordenhadas, algumas perdem as tetas, então se a vaca perde a teta, ela perde a baixa produção de leite e ela perde o valor dela de revenda. Lembrando que uma vaca lá em Rondônia, uma vaca está na faixa de R$2.000. Então, teve uma fazenda lá em Ouro Preto do Oeste, foram as 135 vacas da fazenda doentes.
Então, imagina o prejuízo dessa pessoa, né? E a solução dele, como uma das pessoas me falou, que é aquela coisa que eu falei que em off, que ela não fala para o veterinário, então ela rapidamente vendeu para gado de corte. Óbvio que o trânsito informal existe, por isso que a gente tentou conversar pelo telefone. Mas só que quando ela vende para gado de corte, o valor é muito baixo, porque ele não é um gado de corte, então a carne é dura, enfim, não é um gado próprio para corte. Então, assim, o trabalhador, para ele, o que ele sofre é isso, ele se recupera depois. Isso não... Ele fica vacinado? Olha, eu não tenho, isso eu estou falando assim, eu não lido direto com isso, assim, no trabalho do laboratório, então mas eu não sei dizer se tem reinfecção de uma pessoa que já teve a infecção novamente, né? Então eu não sei te dizer. Teórica, vacinado contra a varíola, se vier um caso de varíola, que todo mundo teme, né, a OMS, tudo, já vê o surgimento novamente da varíola, essas pessoas vão se dar bem, só vão sobrar os ordenadores. Elas, com certeza, estão vacinadas. Daí só a questão da origem, a possibilidade de origem vacinal, que você mencionou, eu acho que isso seria uma coisa bastante preocupante, né? Extrapolar isso para outras. Agora é curioso que o mundo inteiro vacinou contra a varíola. E todo mundo tem vaca no mundo. Mas assim, só no Brasil, tem o Buffalo Pox na Índia, não se sabe a origem, mas só aqui no Brasil que teoricamente isso acontece. Então, hoje em dia, o Cantagalo foi isolado em 99, né? Então a gente tem 11 anos estudando isso. Eu não acho, como a gente pensou no começo, que veio do que a gente tem no laboratório, o IOC que a gente tem no laboratório, que é a vacina que a gente tem, né? Então eu não acredito que ele venha desse IOC, porque aquilo ali foi o último lote de vacina que a Fiocruz fez. Eu acho que isso já vem de muito tempo, caiu na natureza há muito tempo, porque há trabalhos do Dr. Schatzmeier da década de 60, que o Dr. Schatzmeier que fazia os diagnósticos de varíola aqui na Fiocruz. Então tem trabalhos dele com o Júlio Mesquita, da década de 60, mostrando presença de vacina, que ele chama vírus vacinal, nas fazendas do estado do Rio de Janeiro, na década de 60, após a vacinação da população da fazenda. Então isso já existia, eu acho, e ele mesmo, o Dr. Schatzmeier, conta que aqui no Brasil usou muito a pistola, né, para vacinar. Eu me vacinei com pistola, eu lembro disso. Ele disse que o pessoal ia para o campo e para a pistola já estar com a dose certa, o pessoal ia, sabe, que nem faz com spray de nariz, assim, sabe, no ar. Então está jogando o vírus é vivo, né? A vacina é viva, é vírus vivo. Comentário, depois uma pergunta muito rápida. O comentário meus parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Edson fez um resgate aí pra gente, do trabalho, né? Porque a gente vê com o discurso de reforço, né? De ampliar esse projeto, né? Para novas colaborações. Você está aí escondida, trabalhando, calada, fazendo interação com Rondônia, né? Precisou do Edson ir lá, pelos corredores, alavancar essa interação. Então, muito bem-vinda, e que sirva também de ânimo para outros aí que estejam realmente muito bem inseridos no contexto original. Eu, como pretenso imunologista, né, pergunto sobre a questão da vacina, a solução para isso, dessa cenário, é vacinar os ordenadores, vacinar os animais. Há alguém caminhando essa questão, outros grupos de pesquisa? Olha, a solução, assim, vacinar é o que eles já estão sendo feitos, na verdade, né? Então isso deles eles já estão sendo vacinados. Eu estou falando de campanha mesmo, não vacina pela... Não, depois do, assim, então vamos ver assim, se eu acho que vale a pena vacinar, só se eu acho que fosse uma coisa, conseguisse se dar uma dose que não causasse uma lesão tão grave, porque assim, mesmo hoje em dia quando se vacina uma pessoa contra a varíola, ela faz a pústula, o Nissim mostrou ontem, a pega da vacinação. Claro que quem já foi vacinado, por exemplo, a pega que o Nissim teve quando foi revacinado nos Estados Unidos, bem menor do que de uma pessoa que nunca foi vacinada. Então, vacinar hoje em dia o gado, eles vão ter, de qualquer forma, lesão igual. Eu não acho que isso vai prevenir deles terem novas infecções, porque, como eu falei, quem já foi vacinado contra a varíola, quando faz a vacinação tem a pega. Talvez a lesão seja mais branda. Porque o que acontece, assim, os veterinários que viram isso na década de 60, inclusive o pai do Nissim viu que ele era veterinário do Ministério da Agricultura. O que ele viu quando a gente mostrou as lesões para ele é que
parece mais grave. Talvez porque a população não seja agora mais vacinada contra a varíola. Então, quem estava tentando olhar para isso era o Dr. Schatzmeier, tentando fazer vacinas. Mas hoje em dia, a vacina que a gente tem no mundo, que ainda é dada nos Estados Unidos, é um vírus vacina, uma cepa de vírus vacina bem atenuada. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que não vai impedir da vaca ser infectada com cantagalo. Talvez, mas de uma forma mais branda. Isso pode ser, né? Você perguntou outra coisa que agora eu me esqueci. A vacina na vaca seria... Isso. O Dr. Schatzmeier estava fazendo isso com a vacina, mas não era uma vacina que ele não estava fazendo com a cepa vacinal de vacina que é utilizada no mundo, que é a CAN 2000. Derivada da Dryvax, que se utilizou até o final da campanha. Ele estava fazendo isso com uma cepa que não é a cepa aprovada para vacinação. Então, pode até ser, mas não tem ninguém fazendo. O que tem gente estudando é o perfil, o status imunológico da população que foi afetada pelo cantagalo. Isso tem um pessoal de Minas fazendo, o Flávio da Fonseca. Uma sugestão também a respeito dessas coisas que você mostrou aí de distribuição ao longo do estado e tudo mais. Tem umas ferramentas novas de filogeografia e vai analisar, já que você tem já a sequência disso e as posições geográficas das fazendas, das regiões, você pode analisar isso com distância genética entre que você consegue ter exatamente o mapeamento e a introdução dos vírus. Você não vai estar vendo só o movimento, mas o movimento da transmissão mesmo do vírus ao longo das regiões. Você mostrou a partir de uma rede bayesiana e tem um link com o Google Earth que localiza exatamente as regiões. Eu tinha lido um trabalho desse feito com, eu acho que foi diarreia viral bovina na Europa. Ficou bem interessante. Eu tinha visto isso, interessante. A gente teve problema com o Google Earth, bem diferente desse programa que a Josiane usa, que é o nunca sei falar, se é ArcGIS. Como é que é? ArcGIS. O Google dava um posicionamento um pouco diferente, esse pareceu mais confiável, esse programa de mapas do que o Google. Mas é interessante, sim, para ver. Obrigada. Achei fantástico o seu trabalho de detetive. Por isso que eu falei que eu me diverti. Apesar de ter gasto dinheiro pra caramba no telefone, mas eu me diverti. O desmatamento em Mato Grosso é muito mais ligado à soja hoje em dia, embora exista uma trajetória, primeiro gado, depois soja. Né? Agora, eu fico curioso se em Rondônia o desmatamento explicaria esse trânsito só para aquela região, ou se sim está seguindo para a fronteira. A fronteira de Rondônia é uma fronteira muito mais aberta. Pois é, a gente já entrou em contato com o Acre, pedimos para eles ficarem de olho e também pedimos ao Idaron para ficar de olho, né? Esse aí foi a primeira coisa que eu pensei quando ela me mostrou os surtos assim bem perto da Bolívia. Então a gente tem um problema assim. Tem um trânsito muito grande, né? Tem. A Mato Grosso, com a Bolívia, Mato Grosso é mais provável, porque é fronteira seca, tem como o gado atravessar. Só que a Josiane estava explicando para a gente, é muito bem controlado. Qualquer passagem de animal, o animal é abatido. Tem até um número de balas por animal lá, que o animal é abatido quando faz a travessia. Mas não controlam as pessoas, né? Então as pessoas fazem um trânsito. Rondônia já não dá muito, porque ali é fronteira com floresta, né? Tem rio, não sei o que, não tem como fazer o gado atravessar. Mas assim, Bolívia a gente já está de olho. Eu já tentei, não entrei em contato porque não houve resposta, mas eu já mandei material para eles. As pessoas ficam vacinadas no gado, se reinfectam mesmo? Não tem estudo disso, não tem. Até porque, por conta desse trânsito enorme, difícil de acompanhar para onde vai o gado depois, entendeu? Então, não tem esse tipo de estudo, de saber. Agora, assim, por isso que eu falei que o Daron foi muito cooperativo e bom de ter a Josiane, que é do INDEA mesmo, porque o que acontece? Qualquer doença vesicular, que isso é uma doença vesicular de qualquer forma, ela na verdade é de notificação obrigatória. Qualquer suspeita e a notificação e coleta de material tem que ser feita para a primeira suspeita e aftosa, que é
né, a doença realmente grave em termos de perda econômica. Então, o que a gente tem às vezes dificuldade, e eu acredito que essa seja a dificuldade quando eu tentei entrar em contato com a Bolívia, é porque se eles detectarem qualquer lesão vesicular, eles têm que fazer a coleta de material, e o único laboratório no Brasil que pode receber material suspeito de aftosa é em Pernambuco, no Lanagro, que é um laboratório do Ministério da Agricultura. Então a gente tentou há muito tempo atrás contato com o Lanagro, e a complicação que vem daí é porque o Lanagro ele faz isso, ele faz, ok, não é aftosa, vai para o lixo a amostra. Então, não tem essa coisa de passar para outros laboratórios. O que é legal com a Josiane, que é do próprio INDEA, e o pessoal do IDARON, é porque eles conseguem fazer a identificação de que já não é aftosa. O animal baba, enfim, tem outras características de aftosa. Mas isso é um problema, porque realmente, de fato, o mais assim, ao pé da letra, by the book, né, o negócio tinha que ser pegar a amostra e enviar para o diferencial de aftosa. Por isso até que eu nunca investi muito em teses e tudo com a parte de amostras para o laboratório, e eu fiquei fazendo a maior parte eu mesmo, porque eu não sabia o que vinha de lá. Eu realmente tinha até medo de botar para os alunos, porque eu não sei o que vem de lá. Vem um material com uma suspeita, tem muita coisa que deu negativo, e você olha a cara da lesão, você vê que é um pouco diferente. Eu não... Né? A Embrapa não se mete na parte dessa parte que leva à agricultura pecuária. Eles fazem animais silvestres. Tanto é que eu já entrei em contato com a parte... Embrapa, estou pensando em Ibama, desculpa. Embrapa. Não, Embrapa Pantanal, eu nunca entrei em contato com eles, não. Eu já tive contato com a Embrapa Gado de Leite, que fica aqui em Juiz de Fora, mas também, enfim, não foi muito bem sucedido. É uma coisa assim, muito, por isso até eu saí muito fora dessa parte de diagnóstico no começo, eu não queria fazer isso muito. Existe assim, por exemplo, a gente perdeu muita amostra porque eles mandam para o Instituto Biológico. Todo esse pessoal, quando tem uma doença que não é aftosa, não sei o quê, para identificação doença animal, eles mandam para o Instituto Biológico em São Paulo. E eles identificam o que eles reclamam, eu não sei, né, isso aí eu não tenho contato, eles reclamam que o Instituto Biológico não dá a resposta do que exatamente foi. Então eles ficam muito sem saber a resposta. Quando a gente entrou, eles até gostaram disso, porque a gente tenta fazer o diagnóstico rápido e passar para eles, porque eles têm que desinterditar a fazenda. Senão a pessoa ainda continua, principalmente se não for aftosa, porque se for aftosa é outra medida, né? Então, a gente, assim, quem faz a identificação, nós não somos, assim, a primeira laboratório que eles pensam em mandar. Agora o IDARON, sim, com a colaboração que a gente fez, e o INDEA, mas assim, no resto do Brasil, não vem pra gente. Vai normalmente pro Biológico ou para o Lanagro de Pernambuco. A Embrapa de lá, eu nunca vi manifestação nenhuma da Embrapa de lá, nem a Josiane falando que é de lá, entendeu? Uhum. Uhum. Sei. Quando você falou em Embrapa, eu pensei em Ibama. Não entrei em contato. A Josiane nunca me disse nada deles. A gente teve 8 amostras que a gente começou a trabalhar em Mato Grosso, mesmo a Josiane, antes de entrar em contato comigo, ela tinha mandado para o Biológico. Ela conseguiu resgatar 8 amostras de lá para a gente fazer o diagnóstico aqui, para a gente ter acesso aos dados, né, do que era a doença. Antes de passar uma nota, só queria te fazer uma pergunta. O material de análise sempre da lesão. Eu recebo soro, está tudo estocado no laboratório, mas eu não faço análise sorológica. Então, recebe o soro? Normalmente eles mandam um soro junto. Esse soro, para isso, o uso desse soro, em termos de permissão de uso, como existe para o soro humano, como é que é? Sabe? Eu não sei. Deles eu não sei. Eu acho que, assim, tem que entrar em contato com o IDARON para saber o que a gente pode, por exemplo, se quiser fazer alguma coisa com esse soro, como é que a gente pode utilizar. Eu posso entrar em contato com o Márcio para saber, porque assim... Há outras, como você mencionou, a possibilidade de junto, obviamente não vai só... milhões de outras doenças. Né? Eu não... E seria interessante, né, num projeto que tivesse acesso a todas essas vacas. Eu posso entrar em contato com o Márcio e saber. Eu tenho soros, dessas de Rondônia. De Mato Grosso eu tenho algumas, porque a Josiane, como ela sabia que a crosta pra gente é uma... Na verdade, o melhor é a lesão, é a pústula, mas é mais difícil de tirar da vaca, porque ela ainda está numa fase mais dolorida. Exatamente. O soro a gente recebe... De metagenômica, por exemplo, região.
que é uma ideia que se fazer carros humanos, né? A gente pode transferir para vacas, pode ser mais factível. Acho que seria uma coisa muito eu tenho o soro, ele é mandado, vem descongelado, porque vem em gelo comum, né? Então a gente chega aqui e coloca no menos 80. Eu tenho todos assim guardados, etiquetados, mas a gente não usa para análise. Eu posso saber deles o que a gente pode fazer. Eu não recebo nada, não tem nada de comitê de ética. Não tem assim comitê de ética, porque eles retiram a amostra para diagnóstico. Eles têm essa permissão de... Já é uma permissão. Exatamente. Pode extrapolar para outra. Obrigado. Quer dizer, o que o Edson falou, eu acho que a partir de agora, até mesmo uma perspectiva da questão, é que cada vez mais você vai receber mais amostras e isso daí vai, de certa forma, vai disseminar para outros institutos de controle. E eu acho que isso tem que acabar, de certa forma, entrando na parte do diagnóstico. Realmente, porque se há essa comunicação, que eu acho que é importante do que acadêmico com a parte do estudo, vocês vão ter realmente que pensar um pouco de ter uma parte do laboratório nessa parte do diagnóstico. Eu acho que aí o ITETAM pode auxiliar bastante, porque justamente é o contato entre a pesquisa básica que vocês fazem, até mesmo para de repente ter alguma avaliação genética desses vírus, e a parte da aplicação no campo real. Pois é isso que eu acho assim. Eu não fazia no começo, assim, com isso que eu disse, eu não fazia, mas eu nunca não fazia de eu sair procurando as amostras, né? Mas assim, sempre que o Ministério ou os órgãos de defesa me procuraram, eu sempre fiz o diagnóstico, até por isso que a gente desenvolveu o método. Até porque eu acho que é um dever da gente aqui. Se o vírus foi identificado, eu tenho como fazer a identificação, eu não tenho o porquê de dizer, meu laboratório não é diagnóstico, eu não faço isso. Eu acho que isso não bate com o perfil de um pesquisador, eu acho, né? Então o problema meu era a velocidade com que eles precisavam de diagnóstico. Como eu disse, eu fazia porque eu tinha muito receio das meninas, porque é mulher no laboratório, né? Trabalharem com isso, até porque eu não sabia exatamente o que era. Mas agora a gente já mudou. Comprei um fluxo laminar para poder substituir, ficar para as amostras, porque a gente não tinha, e botar essas crochas, vem num estado lastimável, né? Então eu tinha que decidir até que horas do dia eu fazia aquilo, porque depois do almoço era impossível trabalhar com a... Então, tirei da sala de cultura, porque a gente poderia começar a ter contaminação com micoplasma bovino nas nossas culturas, era meio complicado. Agora a gente está com isso separado, mas vai ter que talvez entrar realmente no esquema de rotina, porque chega amostras e não são poucas, entendeu? Esse ponto é exatamente a interseção que chega pela maturação do trabalho como esse, envolve, na minha opinião, uma política institucional. Exatamente. Você tem que criar aqui dentro do projeto de expansão, tem a física, em se criar uma estrutura paralela, né, de plataformas pilotos, porque não compete a Clarice agora ficar fazendo a rotina, né? Mas sim ela oferecer todo o apoio da competência científica para uma estrutura que o Instituto poderia criar também de plataformas pilotos, de geração dessa facilidade para que ela venha a ser incorporada pelo sistema produtor, entendeu? Como se tivesse um rio manguinho da vida, não, para fazer isso na área de agropecuária. Mas uma das ideias que nós temos discutido no Instituto, na expansão do Instituto, das plataformas pilotos, está empenhada nessa transição transnacional, que realmente é uma maneira, inclusive, bastante robusta, né, do Instituto de Biofísica e em direção a órgãos financiadores para a sua expansão, do que a expansão do Instituto calcada em cima de aumento de laboratórios de pesquisa. É válido? Sim, é válido, mas a capacidade do Instituto de receber subsídios, né, etc., terá no modo calcado em cima dos projetos derivados de atividades como essa. E assim... Então, é extremamente importante para o Instituto. Agora, assim, eu queria bem reforçar a parte acho que está uma lacuna gigante com a parte de humana, saúde, né, a saúde. Eu acho que vocês viram, eu falei só de vaca, eu realmente não sei nada do que acontece com esses ordenhadores. E eu acho que isso é muito importante, porque é um desconhecimento, isso que eu falei, quando eu ficava no telefone com o pessoal dos proprietários, realmente às vezes eu ficava e até a conversa ficava, porque eles não têm a mínima noção, é impressionante.
de me perguntar isso, se apertando a mão se pegava a doença, uma coisa que pra gente é tão óbvia, que obviamente estão com a lesão na mão, né, e vai pegar se apertar a mão, eles não têm a mínima noção. E principalmente os profissionais, os médicos lá dos postos de saúde, que obviamente atendem e não deve também da mesma forma ter ideia. Eu tiro isso... Fala que o óbito é baixo, né, é uma subnotificação. Não, e assim, olha só, Sabe o que acontece? Eu posso tirar isso de um exemplo muito claro. Quando a gente teve um acidente no laboratório com vacina, com a Ana Paula, acho que vocês estão lembrados, né? Nós procuramos a DIP aqui do hospital. O Paulo Feijó se interessou e foi que acompanhou a Ana Paula, mas ele chamou todos os alunos, ninguém nunca tinha visto algo parecido. É claro, todos os médicos, ou de quem você pega um médico que já viu um caso de varíola sendo erradicada nessa década. Não tem como, entendeu? Então, é difícil realmente. Então, lá eles não... Eu imagino que lá é menos ainda. Então, de você tentar identificar. E como trata. Então, eu acho que, por exemplo, assim, de imediato, seria interessante você ter folders explicando o que é. Ontem, quando eu conversei chegaram amostras, e anteontem eu conversei então com o Idaron, que eles iam mandar amostras, né? Então, eles começaram a fazer alguns folders explicativos para os veterinários, porque até, por exemplo, eles acham que tem que coletar a casca seca quase caindo. E com eles, pessoalmente, eu já falei, até o pior, tem a quantidade menor de vírus. O ideal seria mais numa fase inicial. Então, tem uma ideia de como coletar. O veterinário, acho que precisa de mais folders, que é o que eles estão fazendo, explicativos. Eles vão me mandar os protótipos, dar uma olhada e ver se tem um... Eu vou passar para a Luciane, porque ela que é veterinária, para ver se fica numa linguagem deles, o que pode fazer. Agora, também é interessante ter isso para o pessoal, os ordenadores, para o posto de saúde. Eu entrei em contato, assim, um contato que eu já fiz extra e Daron que eu tenho, é com a Ubra, que eu vi até no site aqui do Impetan, que tem, né, lá. E isso foi uma sugestão do IBAMA, porque tem interesse na parte de reservatórios. A gente tem alguns exemplos agora, 2010, onde a gente não conseguiu estabelecer vínculo nenhum. Então, a chance de ter um reservatório animal ali são fazendas que estão mais inseridas em fragmentos de floresta. Então, a chance de ter um reservatório animal aumenta. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o IBAMA. O IBAMA não sabia de nada e me passou para um biólogo da Ubra, que ficou muito interessado. Mas, assim, ele mesmo disse que para animais de maior porte, difícil a captura, teria que ter um suporte, teria que ter gente que entendesse de animais de maior porte. Eles têm para pequenos roedores, que já poderia ser um começo, entendeu? Então, eu acho que tem coisa interessante, que pode juntar outras pessoas. Bem, mais alguma pergunta? Eu agradeço então a minha. Obrigada a vocês.